Hoje, dia 25 de janeiro, quinta-feira, o dia de São Paulo. A igreja celebra duas festas de São Paulo. A festa primeiro da conversão de São Paulo e depois, no dia 29 de junho, a festa também do martírio de São Paulo. Um grande santo, um grande evangelizador. Por isso a igreja coloca para nós hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, onde Jesus envia os discípulos a evangelizar, dizendo: ide pelo mundo inteiro. Pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Bem, o evangelho de hoje é esse porque São Paulo cumpriu essa missão como ninguém. São Paulo, nós sabemos muito bem, era um perseguidor da igreja, era um fariseu, assim, fundamentalista, né, centrado naquela lei de Moisés, e perseguia os cristãos para matá-los, porque achava que era uma afronta a Deus que a salvação fosse levada aos outros povos. Não, a salvação devia ser só para os judeus. Mas Jesus teve aquele encontro com Paulo no caminho de Damasco e Paulo se converteu, né? E se tornou um enorme evangelizador. O maior evangelizador da igreja no primeiro século, sem dúvida. Ele, né, com a sua sede ali em Jerusalém, ou depois em Antioquia, que foi a primeira cidade evangelizada por São Pedro, no norte, né, ali da Síria. E dali Paulo fez 4 viagens apostólicas muito grandes por toda a região que hoje é a Turquia, né? E os Atos Apóstolos narram essas viagens maravilhosas, onde São Paulo pregou o evangelho para aqueles que não eram judeus. Ele ia primeiro nas sinagogas, mas como muitas vezes ele era rejeitado na sinagoga pelos judeus, porque ele abria a salvação para todos os povos, também os pagãos, então muitas vezes ele era assim rejeitado pelos judeus, então ele ia pregar para os pagãos. Bem, depois ele teve aquela decisão muito importante com São Pedro, os apóstolos, de que não seria mais preciso a circuncisão para a salvação, bastava o batismo. Foi preciso aquele concílio de Jerusalém, no ano 49, né, para que Pedro e os apóstolos entendessem realmente que a evangelização não era só para os judeus. A salvação de Cristo não era só para os judeus, mas para toda a humanidade. E Padre Paulo foi esse homem, então, que levou esse evangelho a todos os campos, chegando até Roma. Depois, segundo a tradição, chegou também até Espanha. Portanto, Paulo percorreu, podemos dizer, todo o mundo conhecido da sua época, que era o mundo dominado pelo Império Romano. E aí a gente vê, então, esse trabalho maravilhoso de São Paulo, né? Onde ele enfrentou perigos, naufrágios, açoites, prisões, várias vezes esteve, né, perto, inclusive, da morte, mas Paulo não desistia. Até que no ano de 67, em Roma, foi degolado, né, pelo imperador Nero, que perseguia tremendamente os cristãos, no mesmo ano em que Pedro também foi crucificado de cabeça para baixo por Nero. E esses dois, então, marcaram, né, a igreja em Roma, cuja sede está lá até hoje. Muitos perguntam por que a igreja está em Roma. Porque Roma foi aquele império que mais perseguiu a igreja, que queria destruir a igreja e que acabou se tornando um império cristão no ano 385 com Teodósio. A sede da igreja em Roma mostra que, de fato, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.